Vamos lá gravar mais um vídeo, partiu, é isso aí. E aí, gente, aqui é o Kevin e vim anunciar mais uma promoção na Paroc BR. Tu veio de rádio? Claro, né, bicho? Tu me trocou no teu porão, como é que eu vou ir aí no vídeo? Bem, a Paroc BR é a parceira aqui do canal com vestimentas de Fórmula 1 muito bacanas para você mesmo, meu caro. E a promoção nova é a seguinte: comprando 3 camisetas ou mais, cada uma sai por R$ 89,90, praticamente 30% de desconto. Onde, inclusive, pegando 4, por exemplo, você pega praticamente uma de graça. Isso tudo é de forma automática, mas você pode usar o cupom Primeira Fila para garantir frete grátis também na compra ali no checkout, já poder garantir tudo de uma vez e tu cala tua boca. Além de que comprando um moletom e uma camiseta, esse combo sai por R$ 299, preço bom, hein? Enfim, tudo isso está na descrição e no comentário fixado. Vão lá, aproveita a oferta, use o cupom, tudo bonitinho. E aí depois, ô Kevin, pô, me destranca lá no porão, cara. Pô, tô 2 dias trancado lá, pô, cara, me destranca. Ufa, vazou. Inferno, né, cara? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje vou falar desse coitado aqui, ó, Charles Leclerc, um dos melhores pilotos da atualidade, mas que tem um azar, cara. Sorte grande, eu não tenho não. Incompetência também às vezes, não vamos passar pano também. E que tem uma maldição da pole position, cara. Quando ele larga da pole, ele não consegue vencer. Tiveram alguns casos que isso não aconteceu, mas na maioria das vezes isso foi realidade. E hoje vamos falar sobre isso, da maldição das pole positions de Charles Leclerc. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de ir para a maldição da pole, vamos falar sobre Charles Leclerc. Leclerc é um dos maiores talentos dessa geração, com toda certeza. O cara que nos seus anos de estreia foi campeão da GP3, hoje Fórmula 3 e também da Fórmula 2, atropelando geral ainda por cima. E o monegasco, então, o principal piloto da academia da Ferrari, pega uma vaga na Sauber para a Fórmula 1 em 2018, onde com uma boa temporada, especialmente a segunda metade, conseguiu uma vaga na equipe principal para 2019, a Ferrari. Substituindo então o veterano Kimi Raikkonen. E o impacto de Charles Leclerc foi imediato. O quarto colocado no campeonato, derrotando Sebastian Vettel, venceu 2 corridas, o GP da Bélgica e o GP da Itália, dentro da casa da Ferrari, ambas da pole position. Só que falando em pole position, vamos começar justamente por 2019. A temporada de 2019 já dava indícios de que Charles Leclerc não teria tanta sorte em sua carreira. E competência às vezes. A primeira pole de sua carreira foi logo em sua segunda corrida pela Ferrari, o GP do Bahrein, espetacular. E na corrida ele, após uma briga com o Vettel, se encaminhava para a vitória. Dominou a prova, cara, tava indo tranquilo para vencer. Até que um problema de motor fez a sua Ferrari ficar muito lenta. E aí perdeu a P1 para o Hamilton, a P2 para o Bottas e quase perde a P3 para o Verstappen se não fosse as Renan salvarem com o safety car. E bem ali a primeira vitória foi para o Beleléu, Ele é pole de novo no GP da Áustria, onde novamente parecia que tava indo tudo bem, dominando a prova. O rival Max Verstappen largou muito mal e tava tendo que escalar o grid, só que Verstappen chegou. E nas voltas finais, mergulhou, teve contato, polêmica e venceu a corrida. Novamente, a primeira vitória não veio, não era o dia ainda. Só que após as férias, aí sim, pole, vitória tanto em Spa quanto em Monza, como eu falei antes. Motorzinho adulterado, parecia que a zica finalmente tinha acabado. Só parecia. Porque no GP seguinte, Singapura, outra pole, Leclerc larga bem, parecia que ia vencer de novo. Só que ele acaba tomando um undercut acidental de Sebastian Vettel, que era o terceiro colocado, que tinha parado antes dele para se defender do Verstappen e acabou passando o Leclerc. E Chablau, ele perdeu a corrida de novo. Quinta pole no ano e a terceira que ele não vence. Sinais preocupantes. Esse é o pior dia da minha vida. É o pior dia da sua vida até agora. Prova seguinte, GP da Rússia, novamente Charles Leclerc era o pole com o Vettel largando em terceiro. Só que aí vem a polêmica. Na largada o Leclerc dá o vácuo para o Vettel, que toma a ponta e passa o Hamilton. Só que o Vettel não quis devolver a posição para ele. Isso vai dar uma confusão. Até que então o Leclerc para na volta 21 para um undercut. Vettel segue na pista, só que o carro dele quebra. No que o carro dele quebra, o safety car entra na pista e as Mercedes que estavam fora da briga tomam a ponta do nada. E assim a Ferrari, que era a favorita, assim sorte, terminou com o Leclerc apenas em terceiro. Mas calma, tem o GP do México ainda. Leclerc mais uma vez era o pole, primeira fila da Ferrari, em que tava tudo certo, ritmo bom, até que a Ferrari pensa: gente, nós estamos liderando. Que tal a gente parar antes de todo mundo e fazer 2 paradas? Sim, eles fizeram isso. Leclerc terminou em quarto, atrás de Hamilton, Vettel e Bottas, todos esses que fizeram uma parada só. Ei, Ferrari! Palmas. Palmas.
é muita competência da Ferrari. E assim terminava 2019, Leclerc com 2 vitórias, porém 7 pole positions. O piloto com mais poles em 2019, mais até do que Lewis Hamilton. Em 2020 o carro era uma draga completa, cara, sem qualquer chance de pole, então a gente passa batido. Só que vem 2021, que aí não teve jeito. Em 2021, os carros mais rápidos eram Red Bull e Mercedes, sem discussão. Mas a Ferrari conseguiu fazer uma graçola nos qualis de 2 GPs, o de Mônaco e do Azerbaijão. Em Mônaco, por ser uma pista tão lenta e travada, a Ferrari conseguiu se sobressair e estava de fato muito rápida. Onde Charles Leclerc foi lá e conquistou a pole position, só que com um porém. Ele bateu no muro para isso. Óbvio, não de forma proposital, mas ele errou, a batida no muro dele cerrou o Q3 e ele foi pole. Bandeira vermelha e tal, ele seguia a pole, bacana. O problema é que ele tinha um problema em seu carro, que ele só foi descobrir na ida ao grid. A sua Ferrari deu pau por conta da batida. E assim, o Leclerc, que pela primeira vez era pole position em casa, não largaria. Que tristeza. E por fim, o GP do Azerbaijão, que aqui eu vou passar rápido, tá? Ele voou, fez milagre, conquistou a pole, mas na corrida não dava para segurar as Red Bulls e as Mercedes, não tinha como. Porém, perder o pódio no final para o Gasly foi complicado, mas acontece. Agora, 2022 foi dose. A temporada de 2022 começou como um sonho para Charles Leclerc. A sua Ferrari era um foguete, ele estava conseguindo brigar contra Max Verstappen, foi pole no GP do Bahrein, no GP da Austrália, venceu as 2 corridas, abriu uma vantagem enorme no campeonato. Porém, começaram os problemas. Foi pole em Miami, primeira fila da Ferrari, mas a Red Bull era a melhor ritmo de corrida, o Verstappen passou o carro e venceu. Foi pole na Espanha, estava liderando com folga, mas o carro dele quebrou. O carro quebrou. Ferrari. Foi pole de novo em Mônaco, agora sem bater, agora vai dar, gente, chuva. Mas a Ferrari fez uma estratégia inacreditável, o Leclerc, que era o primeiro colocado, caiu para 4º. Como pode essa equipe errar uma estratégia simples na chuva? Pole de novo em Baku, tava na briga pela vitória e o motor estourou mais uma vez. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Agora a pole na França, Paul Ricard, praticamente em casa, tava liderando, só que ele mesmo tratando de enfiar o carro no muro e jogar qualquer chance fora. Inclusive, né, assim, pra bater em Paul Ricard tem que fazer um baita trabalho. E depois das férias, depois da diretiva, aí virou esculacho. Pole na Itália, mas o Verstappen venceu voando sem muitos sustos. Foi pole em Singapura, agora com o Verstappen fora da briga, mas ele conseguiu perder a pole e a largada para o Pérez, que ainda por cima foi punido para o Pérez, cara, pelo amor de Deus. E assim encerrava o ano dele em 2022, com vice-campeonato e um saldo de 9 poles conquistadas, o líder desse quesito na temporada. Porém, com apenas 2 dessas poles virando vitórias, curiosamente, as 2 primeiras. E assim, acho que só 2 por culpa dele, hein? Vamos para 2023 agora. A temporada de 2023 não é tão dolorida, até porque estamos falando de um ano em que a Red Bull venceu 21 de 22 corridas. A única não vitória foi o GP de Singapura, vencido por Carlos Sainz, companheiro de Leclerc. E assim, rapaziada, chance real mesmo, só Las Vegas talvez. Charles Leclerc conseguiu arrancar 5 pole positions naquele ano. 5! A primeira pole veio no Azerbaijão, outra vez em Baku, onde ele foi pole no quali da sprint e também no quali da corrida. Porém, apesar do pódio, ele foi engolido nas 2 e não teve jeito. A pole position seguinte foi em Spa, que não foi bem uma pole. Como assim? Não entendi. Já que o Verstappen foi o P1 no quali, mas por punição perdeu essa pole. Só que nesse caso o Leclerc não largou bem mesmo, perdeu a ponta para o Pérez na largada e no fim a vitória foi do Verstappen. Só que vem outras, uma delas foi em Austin, baita pole position, mas ele perdeu a liderança para o Norris na largada. Pô, Leclerc, o Norris? Não pode, Brasil. GP da Cidade do México, primeira fila da Ferrari, inclusive. Mas não teve como. Max Verstappen tomou a ponta na curva 1 e venceu. É isso, família. 2023 é isso. E para finalizar, a melhor chance, GP de Las Vegas. Ele foi lá, pegou a pole position, Max Verstappen cometeu terrorismo na curva 1, foi punido por isso. Mas na pista mesmo, Leclerc tomou a ponta e tinha chances reais de vitória. Até que George Russell causa o safety car que muda o rumo da corrida. Sérgio Pérez chega, passa o Monegasco, que depois repassa ele. E nessa briga chega o Max Verstappen, que passa os 2. Não me diga. Leclerc depois erra sozinho, perde a P2, mas recupera a posição na última volta em um mergulhaço espetacular. Porém, mais uma derrota. Dizer que temos mais uma derrota, né? Saldo do ano, 5 poles, nenhuma vitória. Que delícia.
2024 é a penúltima temporada desse vídeo, até porque ele teve pole em 2025. E assim, foi um baita ano do Leclerc, ele pilotou muito bem. Foi terceiro colocado no campeonato e poderia ter ido além se não fosse aquela fase horrorosa da Ferrari no Canadá, Espanha, Áustria e Inglaterra. E a primeira pole, por glória de Deus, foi uma vitória. Ele conquistou a pole position em Mônaco, mais uma, e ficava a aflição. Será que de novo o azar viria? O mundo seria tão cruel com o Leclerc? Porque até 2021 ele nunca tinha completado um GP de Mônaco. E até 2023 nunca tinha ido ao pódio. Mas graças a uma bandeira vermelha do Pérez e do Magnussen logo no início, não precisou ter pitstops e foi só alegria para sua primeira vitória em casa. Ele conseguiu, gente! Um milagre! Do impossível! A zica acabou. A zica de Mônaco oficialmente acabou, senhores. Mas calma, tem mais duas poles. E nenhuma dessas foi vitória. Pole em Spawn novamente, o Verstappen foi o mais rápido no quali, mas por conta de uma punição no grid, perdeu essa pole. Mas aquele foi engolido pelas Mercedes e foi somente o terceiro colocado. E aí teve de novo ele. Você sabe. GP do Azerbaijão. Cara! Novamente, Charles Leclerc fez a pole, tava muito rápido, ritmo bom, até que veio o retorno do pit stop, onde o Piastri volta bem rápido. Fica próximo e mete um dive bomb espetacular. E tá aí, gente, aí ó, Piastri líder, olha que delícia. E aí ele perdeu outra corrida, de novo, outra vez em Baku. Parabéns, Leclerc. Aí acabou, né? Um saldo de 3 poles e uma vitória em Mônaco. Só que o ano foi bom, tá valendo, tá? Vai valer a pena. Agora vem 2025, que não tá muito legal. O ano de 2025 da Ferrari não tá fácil, nem para o Leclerc, nem para o Hamilton principalmente. E, gente, a McLaren tá tão rápida que mal abre brecha para outros carros brilharem. E a Ferrari só conquistou uma pole até aqui, se não contar a pole e vitória do Hamilton na sprint da China, que foi a pole extraordinária do Leclerc na Hungria, que eu não sei de onde ele tirou essa volta. Uma pole que de fato ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa. E na corrida não se esperava tanto assim uma vitória. Sempre tinha aquele sentimento de que a McLaren estava mais rápida e poderia arrancar algo. Mas não precisava ser, com a Ferrari caindo no blefe mais óbvio da história. Os caras caíram no blefe, cara. Num blefe da McLaren. Em 2025. Aí eu larguei. Aí eu parei. Larguei. Aí o Leclerc depois disso corrigou, mandou uma bíblia no rádio, cara. O cara ficou revoltadaço. Ainda tem a parada de que a prancha do assoalho tava desgastando demais. E para evitar uma desclassificação tiraram o pé. Mas no fim das contas ele perdeu até o pódio, velho. Isso é Ferrari. Isso é Ferrari. E a única pole de 2025 até aqui foi uma não vitória, obviamente. E até um não pode. Monza tá vindo aí. Será que a Ferrari apronta? E bem, gente, tá aí a maldição da pole de Charles Leclerc, que no fim das contas conquistou 27 poles na carreira até aqui, o 11º na história, tem mais poles que o Lauda e o Alonso, por exemplo. O 5º pior aproveitamento da história, só na frente de René Arnoux, David Coulthard, Jean-Pierre Jabouille e Ralf Schumacher. E vimos aqui que a maioria esmagadora é ou porque a Ferrari trollou ele, ou porque ele conseguiu uma pole improvável que era impossível de ser sustentada na corrida. E óbvio, teve as paçocadas, tipo França 2022, Singapura 2022, Azerbaijão 2024 e por aí vai. E tá aí essa maldição, espero que termine em breve, cara, porque o Leclerc, ele é bom, cara. Se essa maldição aí não é justa com ele, não. Mas pelo visto vai continuar por um bom tempo. E nos vemos no próximo vídeo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, cara. Ative as notificações, clique no gostei aí pra não perder nada. E espalhe esse vídeo com a galera. Na descrição tem o nosso Discord. Tem o Instagram também, Primeira Fila F1. E o Twitter, Kevin Nicolas F1. Aqui estão os membros, cara. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Se quiser virar tem o botãozinho de ser membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar, beleza. Se não quiser, beleza. É nóis aí, tamo junto. Mas tem o botãozinho aqui embaixo. Sugestões nos comentários. E é isso. Muito obrigado que assistiu o vídeo aqui. E o que eu tô fazendo essa voz, cara? Falou!